As coisas que mais chamam a minha atenção na obra dela, primeiro, a forma como ela se representa nessa obra, né? Como mulher, nascida ainda no século XIX, vivendo no interior do país mesmo, a maneira como ela consegue expressar isso de uma forma, digamos, que foge dos clichês habituais, que em geral quando você pega esse tipo de representação é algo muito batido, né? Muito pueril até às vezes, ou então panfletário de certa forma, e ela consegue escapar dessas armadilhas, digamos assim. Ela consegue expressar isso de uma forma, com uma voz muito própria, de tal forma que nós nos identificamos com aquilo, ao mesmo tempo em que temos plena consciência de quem está dizendo, quem está falando, daquele lugar e daquelas circunstâncias, digamos assim. Então, é o que a gente pode chamar que ela tem uma originalidade muito evidente assim nos escritos dela. Nós brasileiros, nós conhecemos relativamente pouco o nosso país, assim, né? As pessoas aqui de São Paulo têm um conhecimento muito estereotipado, por exemplo, que seja o interior de Goiás, ou de Minas, ou Nordeste ou Norte do país. Então, quando as pessoas tomarem conhecimento de fato da obra da Cora Coralina e entenderem essa maneira como ela expressa aquele local, aquele lugar, eles vão talvez conhecer de forma mais profunda, né, esses lugares que são tão estereotipados. A primeira vez que eu ouvi falar em Cora Coralina foi na escola mesmo. Eu cresci no interior de Goiás, numa cidadezinha chamada Silvânia, estudava num colégio salesiano e não havia matérias obrigatórias sobre história ou literatura de Goiás, mas o nome dela circulava bastante, né, por ser uma poeta reconhecida nacionalmente. Os professores sempre se referiam à obra dela, falavam sobre a obra dela. Em sala líamos alguns textos, né, poemas, contos e tal. Então, desde bem novo eu já me lembro assim de ouvir falar de Cora Coralina e também na programação da TV local, né, sempre que era, inclusive quando ela estava viva ainda, ela aparecia nos programas locais e depois da morte dela, a cada aniversário da morte, sempre se lembrava dela. Sobre a maneira como as pessoas se referem a Cora, inclusive foi uma surpresa para mim, porque até uma certa idade eu ouvia falar dela mais como uma personagem pitoresca, né, do interior de Goiás, que escrevia sobre coisas que nós lá conhecíamos bem, que conseguia expressar isso muito bem, mas eles sempre se referiam a ela mais por essa figura um tanto quanto peculiar. Então, quando eu já adolescente, 15, 16 anos já, na verdade, que eu realmente peguei alguns poemas dela para ler com mais atenção, eu percebi, assim, de mim para mim, que não era só aquilo, né? Não era só uma personagem local, ou que emprestava uma cor local, né, às coisas que a gente conhecia. Eu meio que, num certo momento, houve um ruído, né, entre a maneira como as pessoas se referiam a ela e a maneira como eu passei a enxergá-la, né, quando tomei contato de fato com a obra. E a máxima do Tolstói, né, que se você quer ser universal, você tem que cantar a sua aldeia. Eu acho que em Goiás poucos fizeram isso tão bem quanto ela. Um aspecto que eu aprecio muito também na obra dela, para mim, né, que sou escritor goiano, apesar de radicado em São Paulo, é que ela foi talvez a primeira escritora com quem eu tive contato que se referia a coisas locais, né, goianas, que eu conhecia muito bem por ser de lá, e que eu notei, e fazia isso de uma forma literariamente, digamos, feliz, né, que não era como aqueles poetastros de província, né, que tem todo lugar tem, né. E então eu percebi que era possível se referir a coisas locais sem cair naqueles chavões, naquela voz tão, digamos, embolorada e cheia de impostação, e se referir de uma maneira simples mesmo, sem ser simplória, e que interessasse não só a nós, né, que somos de lá. Então eu ainda nem pensava em ser escritor naquela época, né, mas depois, quando eu comecei a escrever os meus contos, meus romances, eu
me lembrava dela, né? Porque foi a primeira escritora que chamou a minha atenção para isso, né? Que é possível falar das coisas de Goiás ou das coisas da minha terra sem cair nem no chavão e também sem cair nos clichês que as pessoas de fora talvez esperem, né? Ao ler um autor regional, digamos assim. O que ela nos coloca, né, em sua poesia principalmente, é uma voz que interessa a qualquer pessoa que se interessa por poesia. É uma voz que fala com qualquer pessoa que se interessa por poesia. Justamente porque formalmente ela é muito boa e também porque ela, sendo boa, ela se refere a coisas que se conhece muito bem.